Olá, é bom ver que você continua aqui conosco. Isso é muito importante no crescimento da sua carreira profissional. Dando continuidade aos nossos estudos sobre gestão de recursos humanos, vamos hoje falar sobre avaliação de desempenho, a sua contextualização, seus métodos, como aplicar uma avaliação de desempenho. Mas antes de começarmos, já quero trazer para você uma problemática, para que você pense, reflita e ao final de nossa aula você tenha exatamente a resposta. Vamos nós? Me acompanhe agora nesse slide. Nessa nossa problemática você vai estar avaliando exatamente agora um grupo de pessoas. Então você está no comando de uma equipe de 15 pessoas, todas na mesma função, de uma pontualidade invejável para os demais setores da empresa. Quando há necessidade de atividades extras, não existe problemas, pois todos se disponibilizam com verdadeiro empenho. As atividades do seu setor sempre estão atualizadas e os relatórios são impecáveis, sempre bem construídos. Você realmente tem uma equipe exemplar. E por esta razão, sua diretoria lhe chamou e lhe pediu a liberação do seu melhor funcionário para uma expansão da empresa. Ressaltou a diretoria algumas habilidades e competências técnicas que não poderiam faltar nesta pessoa e ainda alertou que não poderia haver erros na indicação. Você ficou perplexo com o pedido, não pelo fato da liberação, mas sim pelo processo de escolha com tanto rigor. E agora, o que fazer? Essa é uma problemática que nós vivemos no nosso dia a dia quando lidamos com pessoas, quando lidamos com a equipe. É necessário um processo de avaliação contínuo, constante, para que nós possamos identificar em momentos como esse, aquela pessoa que a gente pode estar destacando para determinadas atividades, determinados serviços. E é a partir daí que nós vamos agora desenvolver todo o nosso estudo dessa aula. E vamos começar pelos conceitos de avaliação de desempenho. Me acompanhe mais uma vez. A avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa, em função das atividades que ela desempenha, das metas e resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento. É um processo que serve para julgar ou estimar o valor, a excelência e as qualidades de uma pessoa e, sobretudo, qual é a sua contribuição para o negócio da organização. Ficou claro para você o que é avaliar? Avaliar é exatamente esse processo onde nós temos que ter, acima de tudo, uma isenção de julgamentos. Nós devemos avaliar as pessoas pelo cargo que ela ocupa e pelo desempenho que ela deve gerar dentro desse cargo. A postura como ela lida no dia a dia, os objetivos e metas que ela deve alcançar, se estão sendo alcançados ou não e como estão sendo alcançados. Esse é o processo da avaliação de desempenho. Vamos avançar agora, continuando dentro desse processo, para você entender melhor o que é uma avaliação de desempenho. Falamos apenas do conceito, agora vamos discernir sobre todo o processo de avaliação de desempenho. Para que um processo de avaliação entre em atividade dentro da empresa, é necessário compreendermos alguns pré-requisitos. Esses pré-requisitos são necessários que a empresa responda a cada um deles para que o processo como um todo tenha força e tenha validade perante toda a instituição. Vamos conhecer quais são essas questões que devem ser respondidas pela empresa. Compreendendo o processo, por que avaliar o desempenho? Qual o desempenho que deve ser avaliado? Como avaliar o desempenho? Quem deve fazer a avaliação do desempenho? Quando avaliar o desempenho? Como comunicar a avaliação do desempenho? É isso. A organização precisa responder a essas questões. E você, como técnico na área de recursos humanos, é que vai ser o facilitador para que a empresa consiga responder a essas questões. Tendo essas questões muito claramente respondidas e definidas,
Aí sim, você starta o processo de desenvolvimento da avaliação de desempenho e implantação do seu processo como um todo. Você está percebendo? Nós estamos fortalecendo a estrutura da avaliação de desempenho. Quando nós levantamos e destrinchamos o que avaliar, por que avaliar e o que avaliar. Então, esse é o momento que nós temos que estar dando corpo à avaliação de desempenho para que ela possa dar os frutos esperados pela organização, que é o crescimento exatamente profissional, o crescimento do colaborador e o crescimento também da empresa em termos de desempenho satisfatório, de desempenho até além dos objetivos traçados. Vamos continuar nessa linha de raciocínio. Quero que você me acompanhe agora nos próximos slides. E como avaliar o desempenho? A partir do alcance dos objetivos e metas institucionais estabelecidos para o cargo e o desempenho no cargo, a partir de dados objetivos e mensuráveis. Quem deve fazer a avaliação do desempenho? As pessoas mais próximas do avaliado, o que acompanha diariamente a execução e o modo de realização do trabalho, e também a própria pessoa. Você viu agora no como avaliar que é importante você ter claramente estabelecido os objetivos de cada uma das áreas. É a partir desses objetivos que você avalia as pessoas. Dessa forma, você está tirando a subjetividade de todo o processo avaliativo, que é muito importante que você mantenha em uma avaliação a isenção, a neutralidade, para que você possa avaliar em cima de dados claros, em cima de dados bem objetivos. São dados que são irrefutáveis à discussão. Você não vai ter como ter dúvidas, nem o avaliado se sentir injustiçado, porque os números estarão exatamente mostrando o alcance que se obteve em cada um dos resultados. Quando avaliar o desempenho? Normalmente é avaliado em 2 períodos, dentro de um ano comercial, mas poderá ser tanto anual como em períodos menores, a critério da empresa. Agora, o importante é que esses períodos de avaliação não podem ser muito curtos. E como comunicar a avaliação do desempenho? Você deve buscar um local reservado, onde sinta-se à vontade você e o avaliado. Deve ser definido um tempo agendado claramente para o feedback. E o avaliador deve ter, acima de tudo, uma postura de sinceridade, de compreensão e de orientação. O que você viu agora? É importante que você, quando em um processo de avaliação, se você estiver conduzindo, se você for o avaliador, que você tenha essa postura de sinceridade, que você tenha a empatia, que você saiba ouvir e você saiba transmitir os resultados de uma forma amigável, não de uma forma punitiva. Você deve ter a postura realmente de entendimento, de compreensão e de ajuda. E se você é exatamente o gestor na área de recursos humanos, ou se você é o gestor do processo de avaliação, você deve repassar essas orientações para todas as gerências, para todas as supervisões que irão avaliar suas equipes. Que essa é a postura que deve ser mantido no momento, na hora da avaliação. E que essa é uma excelente postura para ser adotada também no dia a dia da empresa. Vamos agora entrar nos critérios mais adotados para avaliação de desempenho. Obviamente, nós estamos mostrando alguns, mas existem inúmeros critérios de avaliação de desempenho. Tudo será ajustado de acordo com a necessidade da empresa. Os critérios mais comuns: habilidades, capacidade e necessidades/atitudes, comportamentos, metas e resultados. Nas habilidades, capacidades, necessidades e atitudes, nós temos como critérios de avaliação o conhecimento do cargo, o conhecimento do negócio, a pontualidade, a assiduidade
lealdade, honestidade, apresentação pessoal, bom senso, capacidade de realização, compreensão de situações, facilidade em aprender. Estes são critérios que você vai abri-los para que você possa dar aos gestores de cada área a condição de avaliar claramente, sem subjetividade, a posição do funcionário em relação a esses critérios. Como é que é o comportamento dele dentro desses critérios. É esse momento que você precisa ter de compreensão e que, se aquelas perguntas iniciais não forem bem respondidas, esse momento que você já está agora desenvolvendo a atividade, ela não ficará com sustentabilidade, ela não terá o corpo necessário para que a avaliação de desempenho flua naturalmente dentro da organização. Vamos agora acompanhar os próximos critérios de avaliação. Agora vamos ver os critérios na parte comportamental. Você deve avaliar o desempenho da tarefa, o espírito de equipe, o relacionamento humano, a cooperação, criatividade, liderança, responsabilidade, atitude e iniciativa, personalidade, desembaraço. Veja, todos esses aspectos estão ligados ao comportamento. E é esse comportamento que você tem que perceber no dia a dia e transformar em mensuráveis para que eles possam ser avaliados com justiça. O importante sempre é isso. Um processo de avaliação, ele tem que ser justo. Mas ainda temos critérios a conhecer. Venha conhecer comigo agora o próximo critério. Agora vamos conhecer os critérios mais comuns para avaliarmos metas e resultados. É preciso avaliar a quantidade de trabalho, o atendimento ao cliente, a satisfação do cliente, a redução de custos, a rapidez nas soluções, redução de refugos, ausência de acidentes, manutenção do equipamento, atendimento a prazos, foco em resultados. Você percebe que nesse item, nesse critério, metas e objetivos, estão estabelecidos algumas que você pode estar pensando, bem, na minha empresa isso não se aplica. Óbvio que não se aplica, porque esses critérios são critérios universais que podem ser utilizados em uma empresa e em outras não, mas são critérios que você vai escolher dentro daquilo que a tua empresa quer atingir. A exemplo, vamos pensar que poderíamos ter um setor que esteja muito desorganizado em questões administrativas, de rotinas, de processos, e aí pode-se estabelecer como meta a organização desse setor. E os funcionários vão ser avaliados exatamente pela organização desse setor e a entrega de um setor limpo, organizado, transparente para todos. Então, esses são critérios que você vai ajustando de acordo com a necessidade da empresa. Vou agora passar para você a linha de construção de uma avaliação de desempenho. Essa linha de construção, ela vai te dar um norte de como a avaliação de desempenho ela deve ser construída passo a passo. Preste atenção. Nesta linha de construção, é importante que você avalie o desempenho dentro do cargo, o alcance de metas e objetivos, o empenho e desempenho, que são coisas distintas, os benefícios para a empresa e para o funcionário e ser um meio de melhoria da produtividade. Essa construção, ela tem que levar em consideração esses aspectos. Então você tem que entender que empenho é diferente de desempenho e não confundir na hora que você estiver fazendo esta construção. Empenho é aquela dedicação que você coloca dentro do seu trabalho. Desempenho é o resultado que você entrega e você, precisamente em um processo de avaliação, tem que estar avaliando, sobretudo, o seu processo de entrega. Então é nesses aspectos que você vai analisar cada um desses itens na construção
de seu modelo de avaliação de desempenho. O que é avaliar? Devemos avaliar os resultados, o desempenho e os fatores críticos de sucesso. Pontos críticos da avaliação: quando ela é percebida como ponto de recompensa ou de punição. Quando a maior preocupação é no preenchimento do formulário do que na avaliação crítica e objetiva do desempenho. Quando as pessoas percebem um processo como injusto ou tendencioso. Quando o avaliador emite comentários desfavoráveis, conduzindo a uma reação negativa do avaliado. E quando a avaliação é inócua. Veja, nesses aspectos você tem que estar muito bem centrado e muito bem focado para que a avaliação não seja distorcida. Você precisa passar para a equipe que um processo de avaliação ele tem como principal objetivo a elevação do potencial da empresa e do colaborador. É exatamente o crescimento de ambas as partes. Se assim as pessoas perceberem, elas vão atuar no processo de avaliação de desempenho de uma forma correta, de uma forma justa. É esse processo que você tem que estar atento e que você tem que ser rígido nesse acompanhamento. Rígido na questão de dizer ao método, não é rígido em postura, é no método que deve ser seguido, porque esse método sendo seguido corretamente, os resultados acontecerão tanto para o colaborador como para a empresa. A partir de agora, nós vamos conhecer os métodos de avaliação. São métodos divididos em tradicionais e modernos. Os tradicionais utilizam mais um pouco da metodologia que não envolve muito a questão humana. E já os métodos modernos, eles já envolvem a questão humana como um todo. Todos dois são bem utilizados. Vamos acompanhar cada um deles agora. Método de avaliação tradicional. São métodos mecanicistas, onde as pessoas são julgadas a partir de uma forma determinada, sem levar em consideração os aspectos comportamentais, as habilidades e atitudes do indivíduo. Considera os indivíduos como se fossem todos iguais. O melhor funcionário é aquele que soma mais pontos no formulário. Veja, esta avaliação ela é muito estática. Ela não te permite uma flexibilidade. Você vai avaliar em cima de frases muito descritivas, ou é ou não é, diferentemente do outro processo que nós vamos também apresentá-lo, que é o processo moderno. Mas nesse processo tradicional, a avaliação, o funcionário é avaliado por questões já pré-definidas. Vamos dar continuidade e você agora vai conhecer quais são os principais métodos utilizados dentro desse processo tradicional. Métodos de avaliação tradicional mais utilizados: escala gráfica, escolha forçada ou frases descritivas, pesquisa de campo, incidentes críticos, listas de verificações. Nós vamos agora falar para você sobre o método de avaliação moderno. Esse é um método que leva em consideração o indivíduo como um todo dentro da organização. É um método que vai considerar o potencial humano, que vai considerar a capacidade produtiva, que vai considerar o ambiente de trabalho, as condições de trabalho. Então é um método que é mais amplo, é um método que analisa o conjunto como um todo, empresa e funcionários, condições de trabalho e resultados atingidos. Então esse é um método mais eficiente para a questão da avaliação do funcionário. Dentro desse método de avaliação, é importante que sejam considerados os seguintes aspectos: funcionário com maior participação em seu planejamento de desenvolvimento pessoal, foco no futuro, foco na melhoria contínua do desempenho, autodireção das pessoas e autoavaliação, participação do funcionário no estabelecimento de metas, objetivos consensuais, objetivos de carreira e empresarial alinhados. Neste
processo de avaliação, nesse método moderno, você é mais amplo, você consegue avaliar aspectos mais amplos para que você possa ter um conjunto e o resultado dessa avaliação seja o desenvolvimento das pessoas que estão nos cargos. Porque um processo de avaliação, ele também imputa informações para a área de treinamento, naquilo em que a equipe ou o indivíduo necessita de melhorar para poder desempenhar melhor a sua atividade, o seu trabalho. E, por consequência, a empresa obter um melhor desempenho e um melhor resultado. Então, esse método ele já é mais amplo nessa identificação, muito mais do que os métodos tradicionais. Mas vamos conhecer agora quais são, dentro desses métodos modernos, os mais utilizados. Agora quero apresentar a você os métodos modernos. Eles são avaliação participativa por objetivo, avaliação 360 graus, avaliação pelo método misto e autoavaliação. Bem, agora que você já tem o conhecimento do que é uma avaliação pelo método tradicional e pelo método moderno, vou te apresentar agora os modelos de cada um deles. Vamos iniciar pelo método tradicional, apresentando os modelos mais utilizados. Dentro desses modelos, vou passar para você a conceituação de cada um, a estruturação lógica e também um modelo para que você possa melhor se situar. Método tradicional, modelo escala gráfica. Consiste em definir os fatores de avaliação que serão dispostos nas linhas e nas colunas os graus de avaliação do desempenho. Os fatores são previamente escolhidos e definidos e dado a cada um uma descrição sumária, simples e objetiva. Agora quero que você preste atenção aí no modelo. Veja, nós falamos que nas linhas estão colocados os fatores de avaliação. Perceba aí, na linha, fatores, produção, qualidade, conhecimento, cooperação, compreensão, criatividade, realização. E aí nós dissemos também que nas colunas são colocados os graus de avaliação de desempenho. Quais são os graus? Ótimo, bom, regular, sofrível e fraco. E aí dissemos também que esses fatores são previamente escolhidos e é definido para cada um a descrição sumária, simples e objetiva. Presta atenção agora na descrição. Veja, na área de produção, no fator produção, nós temos como descrição sumária para um conceito ótimo, sempre ultrapassa os padrões. Para uma descrição ainda dentro do fator produção, se ele tem um desempenho sofrível, seria a descrição sumária, às vezes abaixo dos padrões, ou seja, a produção dele às vezes está abaixo do padrão. E se ele for fraco, a descrição seria sempre abaixo dos padrões, ou seja, a produção sempre estaria abaixo dos padrões recomendados. Bem, você viu aí, neste modelo que foi apresentado da escala gráfica, que os fatores estão colocados exatamente na vertical em uma coluna. E na linha superior estão exatamente os graus de avaliação com a descrição sumária. Isso é para facilitar o processo da avaliação, para quando o avaliador estiver avaliando o funcionário, ele possa exatamente olhar para essa ficha e definir em que grau se encontra, de acordo com o fator, aquele funcionário. Esse é um método que, como já bem ele diz, está dentro do método tradicional, porque ele não permite uma visão ampla do funcionário, mas sim em termos estáticos. E esses termos estáticos, eles podem ser alterados, esses que são os fatores, de uma empresa para outra, de uma área para outra, de acordo com aquilo que você queira melhorar o desempenho e assim poder trazer a empresa para uma outra
nível de desempenho para uma outra área de atuação, onde o processo realmente se desponte a partir também do desempenho do seu colaborador. Agora, atenção, preste muita atenção. Esse é um processo que pode ter a ingerência da subjetividade. Então é importante que o avaliador ele seja justo e imparcial, já que ele não tem fatores maiores, mais amplos para avaliar que se cruzem como o comportamento do indivíduo. Então ele precisa realmente estar muito atento aos números de avaliação, aos resultados que aquele colaborador está deixando, para que ele possa fazer uma avaliação o mais justo possível, de uma forma mais adequada. No modelo de frases descritivas, você vai encontrar um bloco de frases descritas para focalizar aspectos do comportamento. Cada bloco desse de avaliação do comportamento, ele vai possuir 2, 4 ou mais frases. Os blocos são formados por 2 frases de significado positivo e de 2 de significado negativo. O avaliador escolhe uma ou 2 alternativas que mais representem o desempenho do avaliado, por isso conhecido como avaliação por escolha forçada. Veja aqui no modelo que nós estamos te apresentando. Nome, cargo do funcionário, departamento, e aqui vem a descrição que você deve marcar o X na coluna com o sinal mais ou menos. E está aqui as frases. Por exemplo, temos aí na segunda linha, tem espírito de equipe, gosta de ordem, não suporta a pressão, aceita críticas construtivas. Do outro lado, tem potencial de desenvolvimento, toma decisões com crédito, é lento e demorado, conhece o seu trabalho. Então, de cada um desses blocos, são 2 blocos que eu apresentei agora para você. Em cada um desses, você vai escolher uma frase de aspecto positivo e uma frase de aspecto negativo, ou 2 frases de aspecto positivo e 2 frases de aspecto negativo. Esse é o processo de frases descritivas ou escolha forçada. Ficou claro por que é escolha forçada, né? É exatamente porque você não tem para onde ir. Ou a pessoa é de um jeito ou é do outro. Não existe um meio termo. Então, na hora da avaliação, muita prudência, se estiver utilizando este modelo. Vamos conhecer mais um modelo agora para reforçar mais ainda esse teu conhecimento. Pesquisa de campo. A pesquisa de campo é baseada no processo de responsabilidade de linha e da função de staff. Requer entrevistas entre um especialista em avaliação, staff, e os gerentes, linha, para conjuntamente efetuarem a avaliação da equipe. Nesse método de pesquisa de campo, ele não existe um modelo pré-definido. Por quê? Porque aí existe a necessidade do staff. Quem é esse staff? É exatamente a área de departamento, a área de gestão de pessoas, que vai estar junto com a área de frente, de linha, que são os gerentes, os supervisores, no processo de avaliação. Então, a área de recursos humanos vai atuar como um suporte, como um apoio para que o gerente possa desenvolver bem o processo avaliativo. E nesse processo, você vem com um formulário, que pode ser qualquer um desses que já foram apresentados, mas você vai estar atuando como staff. Você vai participar desse processo de avaliação. Ele não é um processo que se conduza sozinho. Você estará junto com o gestor de cada área, junto com o supervisor, avaliando cada um dos funcionários e buscando não deixar a desvirtuação das questões de avaliação para o lado subjetivo, dos objetivos departamentais e dos objetivos organizacionais. E aí o ciclo fecha e volta novamente a uma realimentação. Percebeu esse fluxo como ele é interativo? Como existe uma grande participação do avaliador e do avaliado.
Por quê? São peças-chave, são eles que vão gerar o resultado. Se não houver um entendimento, o processo não vai acontecer, o resultado não vai chegar. E o processo de avaliação é exatamente para estimular o crescimento do colaborador, o crescimento da empresa. E se esses dois, um enquanto representante da empresa, que é o gestor, que é quem vai estar avaliando, e o outro enquanto executor, se entenderem, participarem, negociarem, a ação vai chegar ao final, com certeza, com todos os seus objetivos atingidos ou até superados. Vamos conhecer mais um modelo ainda dentro do método moderno de avaliação. Um outro modelo dentro do método moderno é o de avaliação 360 graus. Ela é feita de modo circular por todos que têm interação com o avaliado. Quem participa desse processo de avaliação? O chefe, os colegas e pares, os subordinados, os clientes internos e também externos, os fornecedores e outros que tenham contato direto com o avaliado. Observe agora o fluxo desse modelo 360 graus. É o funcionário aí no centro, o que está sendo avaliado, e as demais pessoas que têm toda a interação com esse funcionário, avaliando toda a parte sua comportamental, habilidades e atitudes. E dessa forma, nós passamos a ter uma avaliação muito mais completa do funcionário. Esse modelo é riquíssimo, porém existe uma restrição quanto à adoção dele. É pela questão de que o avaliado, ele necessita ter uma abertura muito grande para receber críticas de forma construtiva, porque ele recebe o feedback de todos aqueles que estão ao seu entorno, todos, sem exceção, como você bem percebeu na apresentação, até de clientes externos, inclusive de fornecedores. Então, é a forma como este funcionário se relaciona com todos que tem a ver com a empresa. Então, para isso, a mente deste avaliado deve ser uma mente muito aberta para receber críticas e entendê-las como uma forma construtiva, entendê-las como uma forma de ajudá-lo no crescimento e nos relacionamentos, tanto interpessoais como relacionamentos comerciais. Mas é um grande modelo de avaliação. Mas eu quero ainda te apresentar mais um modelo na parte do método moderno. Agora, dentro de mais um modelo a ser apresentado, nós vamos falar sobre o modelo misto. Ele utiliza-se em empresas com complexidade de cargos. É mista por usar mais de um modelo na composição de sua avaliação de desempenho. Um outro modelo dentro do método moderno é a autoavaliação. É uma apreciação sobre o próprio desempenho em determinada atividade ou cargo. É ver o que se fez de melhor e o que se tem de dificuldades. Veja bem, neste modelo misto, nós não apresentamos para você nenhum modelo específico. Por quê? Porque para se atuar com o modelo misto, é necessária a junção de outros modelos. E isso é utilizado em cargos bastante complexos. A exemplo, um astronauta. Se você quisesse fazer a avaliação dos astronautas e você fosse avaliar cada um deles, você teria que ter aspectos aí, como por exemplo, o medo, a questão do medo, a questão da distância familiar, a questão da pressão psicológica e do vazio onde você se encontra, e por aí vai outros aspectos que deveriam ser analisados. Então, por essa razão que no modelo misto não existe um modelo assim pré-definido que possa se apresentar. Já na questão da autoavaliação, aí você vai buscar aspectos daquilo que você vem desenvolvendo e é realizado por você mesmo. Você vai ter que ser justo com você, aonde você vai observar claramente aqueles aspectos em que você cresceu e aqueles em que você foi deficitário.
E você vai ter que identificar o porquê que você foi deficitário. Porque é nesse ponto que você vai buscar o seu desenvolvimento para que você obtenha o alcance das suas próximas metas e o seu próprio desenvolvimento profissional. Tá claro para você? Então, esses são os métodos apresentados para você de avaliação, tanto no tradicional quanto no moderno. Todos têm a sua utilidade, todos são muito bem-vindos dentro hoje do mercado de trabalho. Isso vai depender da empresa. A sua aplicação depende exatamente do tamanho da empresa, da quantidade de funcionários, dos cargos apresentados. São inúmeros fatores que você vai precisar analisar para saber exatamente qual seria o método e modelo mais adequado a ser aplicado na empresa aonde você estará atuando. A aplicação da avaliação do desempenho tem propósitos distintos dentro das empresas, devendo sempre estar ligados aos objetivos e metas organizacionais e, acima de tudo, ser um instrumento agregador das práticas de RH. E quais são esses processos? São os processos de agregar pessoas, são os processos de monitorar pessoas, são os processos de reter pessoas e outros processos mais dentro do conjunto de atividades que a gestão de pessoas possui. Então, a avaliação de desempenho ela tem que vir exatamente para agregar todos esses fatores essenciais dentro da atividade de gestão de pessoas, para que assim você consiga fidelizar cada vez mais e comprometer cada vez mais o empregado com os objetivos da empresa. A avaliação de desempenho é uma poderosa ferramenta. Essa é uma ferramenta que você tem que saber utilizá-la muito bem, porque ela traz resultados sustentáveis, tanto para o colaborador como para a empresa. E isso tudo a partir de metas e objetivos claramente estabelecidos e definidos. Então aí fica fácil de você obter resultados, tanto da empresa quanto do colaborador. Atue com esta ferramenta, utilize essa ferramenta no dia a dia. Faça com que a tua organização entenda a necessidade de implantação dessa poderosa ferramenta que é a avaliação de desempenho. Hoje, em nossos estudos, nós podemos conhecer uma avaliação de desempenho, os principais métodos utilizados, o tradicional e o moderno, e dentro deles, os modelos mais usuais no nosso dia a dia. Quero dizer a você que foi muito bom estar aqui com você. É um prazer estar transmitindo para você os conhecimentos adquiridos. Quero agora que você vá ao seu ambiente de estudos e faça a sua avaliação. E eu aguardo você na próxima aula. Até mais e bons estudos.